Bom dia, amados irmãos. É um prazer estar esta manhã, um prazer e privilégio estar a partilhar a palavra de Deus com vocês. Bom, primeiro que tudo, queria pedir que abrissem as Santas Escrituras na Carta aos Hebreus, capítulo 13. O último capítulo da Carta aos Hebreus, capítulo 13. E nesta carta estaremos a meditar esta manhã e a estudar juntos somente 2 versículos deste capítulo 13. O versículo 7 e o versículo 17 que iremos ler daqui a pouco. Então, na verdade, hoje, e temos estado a estudar nas últimas semanas, uma série de sermões de forma propositada. Temos separado algumas semanas para estudar o que é que significa, na verdade, ser uma igreja viva. Uma igreja viva. Falámos que uma igreja viva é uma igreja que expande o reino de Deus na terra. Também falámos da importância da comunhão na igreja de Jesus Cristo. Também falámos de que nós, na igreja, somos chamados a uma vida de dedicação. Obviamente, entretanto, e enquadrando aqui aquilo que foi a exposição do pastor Jairo Cáceres, é também algo relevante para nós como igreja viva sermos transformados por meio do aconselhamento bíblico, por meio do uso das Escrituras uns aos outros. E hoje, por meio do texto de Hebreus que iremos ler, uma igreja viva também é uma igreja que zela por uma liderança bíblica. Uma igreja que cuida de uma liderança bíblica. E falando em liderança bíblica, e já vamos investigar o texto mais à frente e ver o que é que significa, o ministério pastoral é um ofício que está sob pressão constante. Sob pressão constante. Na igreja, independentemente do seu tamanho. Ora, notem algumas estatísticas que eu fui pesquisar dos nossos irmãos americanos que registram tudo estatisticamente, que é de grande utilidade para nós. Mas notem o que eles concluíram acerca do ministério pastoral e da igreja em si. É estimado que 15 mil igrejas irão fechar em 2025. Essa é a estimativa a que se chegou. Mais de 15 mil igrejas não pagam a um pastor, não têm um pastor pago a tempo inteiro. Mais de 15 mil igrejas não têm um pastor pago para estar a tempo inteiro. Mais de metade das igrejas nos Estados Unidos não conseguem pagar um salário a um pastor para que ele esteja a servir a tempo inteiro na igreja. Eu não sei em relação a Portugal, mas certamente será muito mais do que a metade. E isto obriga a que homens tenham que trabalhar, ao mesmo tempo que exercem o ministério pastoral como bivocacionais. E sobre isto, a estatística dizem que a maior parte dos pastores que estão em part-time, isto no contexto dos Estados Unidos, tem que ter vários trabalhos para sobreviver e sustentar a família, ao mesmo tempo que servem no ministério pastoral. Há um número crescente de igrejas que estão sem pastor por mais de 2 anos. Imaginem, mais de 2 anos. E o último dado que eu queria trazer para vocês aqui é que, com toda esta pressão sobre o ministério pastoral, 38% dos pastores estão a pensar em deixar o ministério. Então, o ministério pastoral é algo que traz grande pressão para aqueles que foram separados por Deus para esse propósito. E entendemos que uma igreja viva é uma igreja que zela, que cuida dos seus líderes. Agora, este não é um tema, deixem-me dizer, irmãos, não é um tema que é amplamente falado nas igrejas. Sim, é apelado à necessidade do pastor cuidar diligentemente das suas ovelhas, pastorear as suas ovelhas, mas deixem-me dizer, nos meus
anos de cristão, e já são alguns, raras foram as vezes que eu fui, por meio da pregação da palavra, exortado a cuidar dos líderes que Deus me deu. Raras foram as vezes que isso aconteceu. Agora, não é por falta de evidência bíblica. A própria palavra de Deus ensina-nos que nós devemos zelar pelos líderes que Deus nos colocou. E é isso que vamos fazer hoje. E eu creio que é de extrema importância nós observarmos isso e sermos edificados por meio das Escrituras. Não porque acredito que seja difícil para alguns pastores, talvez não querendo ensinar as Escrituras de forma fiel e sequencial, e talvez por temor dos homens não querem abordar esse assunto, e não também porque o estágio pastoral tem sido demasiado exigente e eu quero aqui apelar a que cuidem de mim. Nada disso. Okay? Nada disso. Mas entendemos ser este um assunto de tamanha importância. Não só para a nossa igreja, mas para as igrejas em geral, cuidarem da sua liderança. E para isso, queria pedir que colocássemos de pé, que se pudessem colocar de pé, fazendo um pequeno e momentâneo exercício. E lermos então estes 2 versículos. Diz assim então a palavra de Deus em Hebreus 13, 7 e 17. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Diz o versículo 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Podem sentar-se, amados irmãos. Então, o zelo por uma liderança bíblica é o título do sermão esta manhã, e depois de termos observado algumas estatísticas que mostram que, efetivamente, o ministério pastoral, para aquele que é separado por Deus, é alvo de grande pressão, é alvo de grande tensão a todos os dias, não só pelos perigos de deixar o ministério, mas também pelas pessoas a quem serve, pelas pessoas a quem a ministra, por pecadores aos quais o pastor se identifica e tem que servir, e os seus problemas, e ministrar e ensinar, entre outras coisas que o pastor faz, que a igreja também deveria apoiar nesse sentido. O pastor está sempre em tensão. Está sempre em tensão. Agora aqui, nesta passagem em particular de Hebreus, chegando ao capítulo 13, depois de uma grande exposição nos 12 capítulos anteriores sobre Jesus Cristo, lembrando o autor aos Hebreus que não sabemos quem é, tá bem? Há várias suspeitas, os teólogos têm suspeitas, não sabemos quem escreveu esta carta, o autor também não se identifica, mas ele expõe nestes 12 capítulos sobre a supremacia de Cristo, que, tendo em conta aquilo que tinha sido proclamado pelos profetas, veio então para que se cumprisse esta grande obra de redenção, na qual Jesus é o centro, na qual Jesus, nesta nova aliança, é o mediador entre Deus e os homens. O supremo sumo sacerdote oferecido pelo supremo sacrifício da sua vida em favor daqueles que creem. Em favor daqueles que creem. Então esta carta aos Hebreus mostra como Jesus Cristo é o cumprimento das promessas passadas, das tradições passadas, dos rituais passados, e que agora, na nova aliança, em que a igreja ocupa um aspecto central e primordial, eles devem agora abandonar todas essas práticas da antiga aliança e abraçar uma vida vivida no nome de Jesus Cristo. E neste final do livro, neste final desta carta, o autor aos Hebreus faz algumas aplicações aos seus ouvintes, aos receptores desta carta, e é neste contexto que se insere o versículo 7, onde nós vemos
versículo 7 e 17, duas considerações particulares aos líderes, da igreja para os seus líderes. E começa por dizer no versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias. Então aqui o autor aos Hebreus, ele quer primeiro começar por lembrar que uma igreja deve zelar pela liderança da sua igreja, pelos seus líderes, ao lembrar o seu exemplo de vida e serviço. Zelar ao lembrar o seu exemplo de vida e serviço. Vemos aqui o autor a dizer, lembrai-vos dos vossos guias. E lembrar não é simplesmente reconhecer que ele existe. Não. Aqui estes guias está a falar de, pelo contexto que iremos ver daqui a pouco, guias, líderes, pastores, aqueles que têm a tarefa de liderar, mas que muito provavelmente já não estavam em vida. Por aquilo que vamos ver mais à frente, onde o autor diz, considerando atentamente o fim da sua vida. Então, muito provavelmente está a falar de ou anciãos, ou líderes, guias que já estão avançados de idade, ou até líderes que já faleceram. Mas a exortação do autor é que eles possam lembrar e não simplesmente reconhecer que eles existem, mas fazer um exercício constante de memória. É o sentido da palavra aqui no original, lembrar. Fazer um exercício constante de memória. Da mesma forma que nós memorizamos versículos, nós nos preocupamos talvez a lembrar uma lista de compras ou alguma coisa que vamos comprar, ou até um número de telefone, fazemos um exercício para permanecer essa vida, ou esse detalhe, ou esse dado nas nossas mentes. É este o sentido que está aqui quando diz lembrar dos vossos guias. Mas lembrar do quê? Lembrar da sua vida. É lembrar da sua vida. Estes guias, continua o autor a dar detalhes sobre estes guias, guias os quais pregaram a palavra de Deus. Então devemos lembrar estes líderes pelo seu exemplo de vida e serviço, porque eles pregaram a palavra de Deus. Então, na verdade, isto aqui é uma grande responsabilidade. Na verdade, é a responsabilidade principal e primordial de um guia, de um líder, de um pastor, de um presbítero. É pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. E esta é a responsabilidade de um líder no contexto de uma igreja. Estudar a palavra de Deus com o propósito de poder ensiná-la fielmente ao povo de Deus. E pelas horas de estudo, para que com grande temor a Deus pudesse ensinar semana após semana. Este é o trabalho de um guia que ensina fielmente a palavra de Deus. Ele afadiga-se para apresentar todo o conselho de Deus àqueles que servem, ao rebanho de Deus. E era destes guias, era a característica dos guias que eles deveriam lembrar, que certamente pelo facto do autor mencionar, eles tinham conhecimento destes líderes. Então o autor exorta a que eles possam fazer memória daqueles líderes que pregaram fielmente a palavra de Deus. Esta é a responsabilidade de todo aquele que é separado por Deus para servir o rebanho de Deus. De apresentar-se a Deus como aprovado. Diz 2 Timóteo 2,15, como obreiro que não tem que se envergonhar da palavra, não tem que se envergonhar da palavra da verdade, mas que também a maneja bem, sabe ensinar bem de forma apropriada, conforme Deus quis comunicar ao seu povo. Esta é a responsabilidade de um líder que prega fielmente a palavra de Deus. Da mesma forma que Paulo exortou a Timóteo, em 2 Timóteo 4,2, um pastor que necessitava de ser encorajado, um pastor mais novo que precisava de ser encorajado, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Lembrando da responsabilidade de um guia
fiel, de um pastor fiel, de um presbítero fiel, que é ensinar fielmente, em todo o tempo, a palavra de Deus. É destes líderes que nós nos precisamos de lembrar. É destes líderes que nós temos que ter na memória. E certamente, se tu esta manhã creste em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tu te lembrarás de um ou outro líder que foi de influência para a tua vida, pela forma como ministrou a palavra de Deus à tua vida. Nos primeiros anos como cristão, eu tenho homens, e até, deixem-me fazer um parênteses aqui, mulheres que puderam ensinar a palavra de Deus à tua vida e foram de grande edificação para ti. Falando dos líderes, são estes que temos que observar, que zelam pela nossa alma, que sabem que o meio pelo qual nós iremos crescer não é outro a não ser a palavra de Deus e a pregação fiel da mesma. Okay? E esses são os líderes que nós temos que lembrar e memorizar na nossa vida. Não é? Não só lembrar o seu exemplo de vida e serviço na pregação fiel da palavra de Deus, mas também por um viver irrepreensível. Isto nos fala aqui o restante do versículo 7. Os líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Primeiro falar aqui do considerar atentamente o fim da sua vida. É considerar o seu legado. É considerar a sua vida como Deus o chamou e como Deus o preservou até ao fim. Fiel ministro de Deus. Devemos analisar esse legado nas vidas dos homens que temos presentes e lembrar desse legado de vida, até que o possamos imitar. Não só lembrar e reconhecer este homem teve um bom testemunho de vida, mas sim entesourar isso para as nossas vidas, tirar ensinamentos para a nossa própria vida. Não sei se a maioria de vocês aqui conhece o meu contexto familiar, não é? Em que a minha mãe está aqui, ela é divorciada. Então, por muito tempo, obviamente, eu vivi apenas com a minha mãe no lar e o meu irmão, não me esquecendo do meu irmão, está bem? Ok? Mas, por muito tempo, apesar das figuras masculinas que Deus me deu, tios, okay, por exemplo, eu não tive um pai para observar por perto, para me poder disciplinar, para eu poder crescer com. Então, e esta é a realidade, talvez, de alguns de vocês aqui. Não terem estes exemplos de vida com os quais podem crescer. Mas são líderes, são pastores. Foram líderes, foram pastores que Deus colocou na minha vida. Os quais tinham casamentos fiéis diante do Senhor, onde eu pude observar as suas vidas, abrindo eles a sua casa, abrindo até a sua mesa para que eu pudesse sentar-me e comer e observar a sua vida, observar o seu legado, observando a forma piedosa como viviam no lar. E isso são ensinos para mim também, são ensinos para todos nós. Se tiveste a oportunidade de observar, isso foi uma realidade na tua vida. Então não é só algo que eu vejo e reconheço que existiu, mas sim, eu também tenho que dispor o meu coração a imitar esses bons exemplos os quais eu observo. E é o sentido aqui que o autor aos Hebreus quer dar. Olhando para o legado destes homens, já no final da sua vida, já até falecidos com o Senhor, imitai a fé que tiveram. Então, para imitar a fé que tiveram, estes líderes tiveram que ter um viver irrepreensível diante de Deus. Um viver irrepreensível de acordo com a própria palavra de Deus, que em 1 Timóteo 3, 1 a 7, que em Tito 1, 6 a 9, nós vemos esses requisitos de irrepreensibilidade para o homem que está no ministério. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar,
não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Alguém que governa bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, não neófito e que tenha bom testemunho também dos de fora. Eu estou a mencionar as características de 1 Timóteo 3. Estas são as características que nós, primeiro que tudo, devemos observar em todo homem que deseja o episcopado, o pastorado, ser um líder na igreja. Mas, sendo estes homens provados na sua vida e ministério e observando estas características de irrepreensibilidade, nós devemos imitar esses mesmos exemplos. Devemos imitar a fé que eles tiveram. Devemos imitar isso. Para os meus irmãos que estão aqui, que são pastores, anciãos, presbíteros, talvez aqueles que também irão ou terão a oportunidade de assistir a este sermão, o zelo de um povo para lembrar do nosso próprio testemunho, lembrando do nosso próprio testemunho e imitando esse testemunho, traz para nós uma grande responsabilidade no presente, de sermos fiéis ao chamado para pastorear o rebanho de Deus como Ele quer até ao final. É responsabilidade dos líderes de viver em modo irrepreensível, como um exemplo para os demais, para que outros possam ser influenciados a uma fé sadia e a uma fé santa, refletindo o caráter de Jesus Cristo. De certa forma, e é inevitável que isto aconteça, os olhos do rebanho vão estar postos em nós. Os olhos do rebanho que Deus nos deu para conduzir vão estar postos em nós. Pessoas necessitam de bons exemplos, seja na conduta, como se devem comportar, seja na vida familiar, no modo de falar, nas disciplinas espirituais, na leitura da Bíblia e da oração. Todos nós precisamos de exemplos sobre como nós devemos viver uma vida de piedade para a glória de Deus. Precisamos de exemplos. E nós, como pastores, anciãos, presbíteros, não queremos ser achados de tropeço para o rebanho de Deus diante dele. Por isso, é uma grande responsabilidade. E o temor a Deus deve ser um grande peso para nós, líderes, para viver uma vida santa e piedosa na sua presença. E é assim que uma igreja, por meio do viver irrepreensível dos seus líderes, poderá zelar pela liderança da igreja. Ao lembrar o seu exemplo de vida, ao lembrar a pregação fiel, ao lembrar também um viver irrepreensível. Com isto, nós chegamos então aqui ao final do versículo 7, onde somos lembrados dos nossos guias imitar a sua fé. E com isto saltamos ao versículo 17. Então, no final, e é interessante que no final deste parágrafo, desta grande secção, aquilo que muitos teólogos dizem que é um sermão, toda a carta aos Hebreus, nesta secção ele começa com os guias, começa com os líderes. E vai terminar também esta secção falando dos líderes, falando dos guias. Não é? E no versículo 17 nós continuamos então, continua então o autor aos Hebreus a exortar estes irmãos e começando por dizer: obedecei aos vossos guias. E isto traz-nos a um outro ponto pelo qual nós devemos zelar pela liderança da igreja, cuidar da liderança da igreja. É zelar com obediência de coração. Zelar com obediência de coração. É interessante que esta palavra aqui, obedecer, não significa só tu recebes um mandamento, recebes instrução contínua da parte do teu guia, do teu pastor, do ancião, e tu recebes no coração, fazes, está tudo bem. O peso desta palavra aqui é uma obediência de coração, como diz o ponto, uma obediência confiante, com fé. É este o sentido da palavra obediência aqui. No sentido em que obedecemos porque cremos naquilo que o nosso guia nos está a instruir por meio da palavra de Deus.
Este é o sentido aqui da palavra do obedecer, tá bom? Obedecer de uma forma confiante, com fé, crendo nós naquilo que nos estão a ensinar, com um coração ciente de que aquilo que estamos a receber são ensinos de homens que Deus colocou na nossa vida para nos guiar. É isso que é uma obediência de coração. Agora, é verdade que há um espírito no meio das igrejas, no meio dos cristãos. Sempre haverá alguns que não vão obedecer de coração. Esta é a realidade. Haverá sempre um espírito em alguns irmãos que, não tendo este coração, a primeira reação é questionar abertamente tudo aquilo que é ensinado pelos líderes. Questionar, não com uma humildade de quem vai aprender, não estou a falar desse questionar humilde, mas sempre a tentar opor-se às ideias e até fazer isso de forma pública. Questionar em todo o tempo, opor-se às ideias, mesmo até publicamente. Pode até reconhecer publicamente os líderes, os guias como pastores, anciãos, mas o seu coração é um coração rebelde e até se manifesta e pode se manifestar de forma pública. Então, cuidar da liderança da igreja é obedecer de coração, não com um coração rebelde, não com um desejo até no coração, eu desejava que fosse outra pessoa a ensinar-me, e não este homem que Deus colocou aqui na igreja. Não deve ser o espírito com o qual nós observamos e temos os nossos líderes em conta. Devemos tê-los em boa conta, e ter em boa conta é obedecê-los de coração. Okay? Não com o coração rebelde. Abram, por favor, em Hebreus capítulo 5. Será um dos poucos textos que iremos abrir, até para remirmos o tempo. Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. Então, é interessante aqui o destaque que o autor aos Hebreus faz a alguns dos irmãos que eram achados aqui dentre este povo com, na verdade, uma ascendência judaica, hebraica, por todos os elementos da antiga aliança e as práticas da antiga aliança que vemos aqui. Então, notem, Hebreus 5, 11 a 14 diz: a esse respeito, e falando de Jesus como sumo sacerdote, acima até de Melquisedeque, o qual é mencionado no Antigo Testamento, ali em Gênesis, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ou seja, teimosos em ouvir, não querendo ouvir. E o ouvir é um ouvir ativo, um ouvir obediente, um ouvir prático, um ouvir que ouve e pratica. Okay? Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na prática da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É interessante que o autor aos Hebreus destaca aqui aquilo que é um estado, digamos assim, espiritual, se não todos, alguns, no contexto dos destinatários aqui, que eles, na verdade, eram tardios em ouvir, demoravam em ouvir, eram desobedientes aos mandamentos que eles recebiam. E alguns, menciona aqui o autor, já deveriam até ser mestres, pelo tempo em que estavam expostos à palavra de Deus, já deveriam ter algum grau de maturidade, mas continuavam a desejar apenas, em vez da carne, o leite, alimento básico.
por não obedecerem, por não quererem obedecer e entesourar e praticar a palavra de Deus. Ora, este tipo de pessoas é um grande peso para os pastores. Deixem-me que vos diga. Imaginem pessoas que teimam em crescer, não querem abraçar as Escrituras. É como alguém que tem 40 anos de idade e ainda insiste em andar de bicicleta com rodinhas. Okay? É este tipo de pessoas, que não querem abraçar a maturidade da vida cristã, não querem crescer. São eternos adolescentes espirituais. E zelar por uma liderança bíblica é também esforçarmos-nos todos diligentemente para crescer. Esforçarmos-nos diligentemente para crescer. Para abandonarmos o velho homem de uma vez por todas, estarmos livres dos hábitos do passado e podermos abraçar aquilo que o autor descreve aqui como alimento sólido, para aqueles que já deveriam ser maduros espiritualmente, não é? E que pela prática obedecem à palavra de Deus. Estes são aqueles que, na verdade, zelam por uma igreja, por uma liderança bíblica, que vivem em obediência às Escrituras. E isto, apesar de serem ministrados pelos pastores, pelos guias, é de grande alívio e, como iremos ver, de grande alegria para um pastor, para os pastores, em obedecerem à palavra de Deus de coração, obedecerem aos guias de coração. Notem, e nós vemos exemplos de líderes nas Escrituras que ficaram desapontados, desanimados, entristecidos pela desobediência do povo de Deus. Notem o que diz, por exemplo, o apóstolo Paulo em Gálatas 1. Não precisam de abrir, eu irei estar a ler. Gálatas 1, 6-9, em que o apóstolo Paulo, demonstrando firmemente, esse é o tom da carta aos Gálatas, um tom muito firme, áspero, por causa disto, que vemos aqui no versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo outro anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema ou maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebeste, seja anátema. E vemos aqui então o tom do apóstolo Paulo a dirigir-se aos Gálatas, por causa da sua desobediência, por abraçarem práticas estranhas e alheias, e até muitas delas da antiga aliança, ao evangelho. E vemos aqui o apóstolo Paulo a manifestar o seu desagrado pela desobediência aos Gálatas. Então, zelar por uma liderança bíblica, cuidar de uma liderança bíblica, é cada um de nós, de forma pessoal, vivermos em obediência ao Senhor. Também continua, voltando agora para Hebreus capítulo 13, continua no versículo 17 o autor aos Hebreus dizendo: não só obedecei aos vossos guias, mas também sede submissos para com eles. Sede submissos para com eles. Então, zelar por uma liderança bíblica é também zelar com uma submissão humilde. Zelar com uma submissão humilde. Este termo submissão é um termo militar, de alguém que reconhece, no contexto militar, a posição daquele que o instrui, daquele que dá comando, um superior hierárquico. Este é o sentido da palavra submissão, que está aqui aplicada de forma propositada e apropriada para os líderes da igreja. Submetam-se aos líderes em humildade, reconhecendo quem eles são e a função que eles ocupam em relação a ti mesmo. Okay? Então, é isso é dessa forma que nós podemos zelar pela liderança da igreja, com uma submissão humilde e não de uma forma bélica, sempre arranjando problemas aos líderes,
sempre querendo até em ambição, uma ambição não benigna, usurpar até esses lugares. Okay? Uma submissão humilde, reconhecendo que estes homens foram colocados nas nossas vidas como líderes. Okay? Há exemplos em todas as Escrituras de líderes que efetivamente se viram em problemas por causa da obstinência, por causa da falta de humildade, por causa da falta de submissão do povo. Notem, por exemplo, em Neemias 4 e 5, eu sei que foi um texto que alguns de vocês leram, o facto de Sanballat ter se oposto firmemente a Neemias, que tinha a responsabilidade de reconstruir os muros do templo ali em Neemias 4 e 5, e em 2 episódios nós vemos a oposição feroz de Sanballat a Neemias. Okay? Vemos também em Números 11, em que, por exemplo, Moisés teve a oposição ali de Corá e de 250 homens no meio do povo. Oposição firme de alguém, de várias pessoas que não reconheceram o chamado de Moisés para com eles. Obviamente, e fica aqui a advertência também do próprio texto, ali em Números 11, o que é que causa não haver uma submissão humilde aos líderes que Deus coloca nas nossas vidas? Haverá juízo, como foi ali em Corá e os 250 homens que foram, a família de Corá, os filhos de Corá, consumidos, estragados, e os 250 homens consumidos por fogo. Okay? Então, há juízo para aqueles que não se submetem de forma humilde, aos líderes que Deus coloca. Até o próprio Jesus Cristo teve que tomar posições aos cambistas que queriam usurpar o seu templo, não tendo reverência nem respeito pela pessoa de Deus. Jesus Cristo teve que ir lá e destruir. Não é? Porquê? Porque eles não tinham a humildade de reconhecer a sua posição, nem quem tinha sido colocado diante deles como líderes. Então, zelar por uma liderança bíblica é zelar com submissão humilde. Então, reconhecendo que nós somos membros e há homens que foram colocados diante de nós e devemos obedecer, devemos submeter-nos a eles. Okay? Mesmo que muitas vezes não concordemos com eles e até precisemos de algum tempo para ensinar, para interiorizar aquilo que eles nos estão a ensinar, mas essa é a nossa responsabilidade. Submetermos aos líderes que Deus nos coloca para a nossa própria santificação e crescermos em humildade à imagem do supremo humilde, Jesus Cristo, que ele mesmo reconhecia a sua posição como vindo para fazer a vontade do Pai. Vindo para fazer a vontade do Pai. E ele submeteu-se à vontade dele em tudo, enquanto esteve aqui na Terra. É interessante notar de como o mundo invade até as igrejas e os seus pensamentos sobre a liderança, sobre a autoridade, e esses pensamentos começam a infiltrar-se. De certa forma, de tal forma que, por exemplo, avançando na passagem, nós vemos que o autor aos Hebreus diz: obedecei e sede submissos aos líderes, aos guias, pois velam por vossa alma. Velam por vossa alma. Cuidam da vossa alma. Estão atentos à nossa alma. E de tal forma pensamentos mundanos entram na igreja que quando nós vemos pastores, homens de Deus, de forma diligente a querer ministrar a nossa vida, porque temos ideias erradas e contrárias às Escrituras sobre aquilo que é a autoridade, e pensamos nas autoridades como vemos lá fora, essas ideias infiltram-se e pastores e presbíteros são vistos, quando zelam pelas almas, mais como polícias da fé ou invasores da vida privada. Vemo-los dessa forma mais do que os vermos como enviados de Deus para a nossa proteção espiritual
e santificação. Dizem coisas como: o pastor não precisa de saber como é que eu ando. Okay? Eu li um livro nestes dias sobre várias coisas. Eu não me lembro do título agora, traduzido para português, mas acho que são 10 coisas que o pastor gostaria, deste livro, que o pastor gostaria que tu lesses, mas ele não quer te pedir. Então, uma das coisas, um dos exemplos é de alguém que, perguntado como é que tu estás, respondeu tudo bem. E muitas vezes essa é a nossa resposta. Respostas invasivas. Não queremos dar detalhes sobre a nossa vida privada àqueles que guiam por nós e que têm essa responsabilidade e sentem o peso dessa mesma responsabilidade. Damos respostas invasivas. Tudo bem. E o exemplo diz, este homem disse que estava tudo bem. E vez após vez era essa a resposta que dava. Até que um dia foi achado este homem em adultério. Okay? Em adultério. E não havia evidência alguma diante dos pastores, porque ele não quis abrir a sua vida diante daqueles guias que velavam pela alma dele e diligentemente queriam ministrar à sua própria vida. Então, pastores e presbíteros, eles não são polícias da fé, eles não são invasores da vida privada como nós vemos muitas vezes as autoridades lá fora. Mas pastores velam pelas nossas almas e eles fazem isso porque sentem o peso do ministério, o peso da responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus como Ele quer. Notem o que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 28. Ele disse, além das coisas exteriores, de tudo aquilo que ele sofria, naufrágios, entre outras coisas, na prática do ministério, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Diariamente o apóstolo Paulo tinha este fardo, para além daquilo que ele sofria, açoites, naufrágios, entre outras coisas, perseguições, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Um ministro fiel é um ministro que cheira a ovelha, que vai querer passar todo o tempo com as suas ovelhas, querer saber como estão, para poder ministrá-las de acordo à palavra de Deus às suas vidas. Okay? E é preciso intimidade. E por isso é que os pastores devem ter este fardo para cuidar do seu rebanho, velar pela alma do rebanho de Deus. Há um livro em português, chama-se O Pastor Aprovado, escrito por Richard Baxter. Ele fala sobre o seu ministério e dá, obviamente, lições a pastores de como deve ser um ministério pastoral fiel. E nós vemos aqui alguém que é um exemplo na prática do ministério pastoral. Na prática disto que nós vemos aqui nesta passagem, velar pela alma do rebanho de Deus. E ele descreve em vários dos capítulos como ele instruía, para além do sermão de domingo, instruía as pessoas durante a semana de casa em casa. Ia visitando as famílias da igreja, de casa em casa, durante todos os dias. E não era uma comunidade pequena, imaginem a Ramada, um bocadinho mais pequeno talvez, mas ele ir visitando todas as famílias, okay? do povo que ele tinha sido incumbido por Deus, com o propósito de lhes ensinar as Escrituras, de pregar o Evangelho àqueles que talvez não estavam convencidos do mesmo, e ele tinha este peso, e também averiguar o estado espiritual. Se as famílias estavam a ter o culto doméstico, se estavam a exercitar as disciplinas espirituais, se havia alguma coisa algum pecado o qual deveria ser tratado. Este pastor, Richard Baxter, fazia isto dia após dia após dia, ao rebanho de Deus, velando pela sua alma. E por que eles velam, os guias velam pelas nossas almas e são diligentes nisso? Porque eles irão, como continua o versículo 17, prestar contas. Eles vão prestar contas diante de Deus, pela forma fiel ou não,
com a qual pastorearam o rebanho de Deus. E por isso a urgência, a diligência em ministrar às nossas vidas. Então nós zelamos por uma liderança bíblica quando efetivamente abrimos o nosso coração àqueles que Deus colocou para nos guiar, para nos pastorear. Okay? E o apóstolo Paulo tinha a consciência disto, de tal forma que ele disse a Timóteo, no final da sua segunda carta que escreveu a Timóteo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não é? Então ele sabia que iria estar diante de Deus, no tribunal de Cristo, diante de Jesus Cristo, Cristo iria prestar contas pela forma como tinha pastoreado, tinha desempenhado o seu ministério como apóstolo. Então, se tu talvez resistes muitas vezes em abrir a tua vida, em ter um relacionamento íntimo com um pastor que diligentemente busca pastorear-te, nota, não por ti, mas por quem te está a pastorear, nota que ele vai prestar contas diante de Deus. Que ele está a fazer isso porque vai prestar contas e que ele te ama e quer fazer isso de forma diligente, quer mostrar esse amor de forma diligente, levando-te, guiando-te a ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Os pastores são meros instrumentos de Deus para que todo o homem seja apresentado diante de Cristo. Então, não fujas quando te perguntam como é que estás, ou há algum motivo de oração, e tu és evasivo, nas tuas respostas. Não há nada, está tudo bem. Não, abre o teu coração, porque estes homens foram colocados por Deus na tua vida para zelar pela mesma. E obedecermos de coração e submetermos humilde é de grande alívio para um pastor nesse sentido. Também continua o versículo 17 e já no final do versículo 17 diz: para que façam isto com alegria e não gemendo. Então é isto mesmo. Na verdade, está a falar de uma frustração que o ministro tem por o seu rebanho não ser submisso, não ser obediente. Não é? Isto traz alegria. Na verdade, a maior alegria para aquele que é um servo de Deus no ministério pastoral é ver o rebanho ao qual Deus lhe deu a ser obediente à palavra de Deus. João diz na sua segunda carta, versículo 4, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado filhos que andam na verdade. Então a obediência e submissão do rebanho de Deus aos seus líderes fiéis, líderes bíblicos, traz alegria aos mesmos. E é uma excelente forma de cuidarmos deles. É obedecermos às suas instruções, à sua guia. Não é? Alegria, para que façam isto com alegria e não gemendo. E não sofrendo. E não vivendo frustrados pela prática do ministério. Não é? Dei exemplos de vários homens que viviam frustrados, sofridos, até com vontade de morrer, como por exemplo Moisés, pela desobediência do povo. Pela desobediência do povo. Paulo, em 2 aos Coríntios, manifesta também isso mesmo. O facto dos coríntios não estarem a obedecer ao mandamento apostólico. Então a desobediência do rebanho de Deus traz gemidos, traz sofrimento, traz aflição. E é a resposta, deve ser a nossa resposta, cuidando da liderança da igreja, a obedecer e submeter a estes líderes. De tal forma que o autor aos Hebreus termina no versículo 17, porque isto não aproveita a vós outros. Isto não aproveita a vós outros. A falta de obediência e submissão a líderes que são fiéis
e diligentes no seu ministério, na sua vocação, traz prejuízo para todos numa igreja. Traz prejuízo para todos. É isto que o texto quer dizer aqui. Tanto a líderes, pela sua falta de alegria, aflições, sofrimentos, por não ver o povo a obedecer, a ser piedoso na prática da fé, assim como o restante da igreja, nos seus membros, que vivem obstinados no erro, sujeitos a divisões, discórdias. E em último caso, na verdade, é o supremo guia, é o líder das nossas almas, Jesus Cristo, que é envergonhado por meio dessa atitude. Essa falta de obediência e falta de submissão aos líderes. Eu sei que alguns aqui, a caminhada na fé foi manchada pelos maus exemplos de liderança. Okay? Líderes, pastores, anciãos, presbíteros, que talvez não vos guiaram, não vos lideraram da melhor forma possível. Okay? Mas que isso vos faça dar graças pelo supremo guia e líder das nossas almas, Jesus Cristo. Ele sim é o padrão daquilo que nós devemos procurar num líder fiel. Não é? E que não deixes que essas memórias, esses traumas te possam atrapalhar. Busca líderes fiéis, busca homens fiéis, os quais possas aprender e crescer. E que possam efetivamente... E há homens assim. E aqui na nossa congregação eu posso dar testemunho disso mesmo. O pastor Tiago, o irmão Daniel, o irmão Rui Pedro. Homens fiéis que o Senhor tem, não são perfeitos, pecam, mas são homens cujo viver para Cristo é diligente. E são homens que, observando o exemplo das suas vidas, são de grande auxílio para o crescimento do seu povo aqui na Ramada. Então, rodeia-te de homens fiéis. Observa as Escrituras para entenderes o que é um líder fiel e não um líder tirano, se esse é o teu caso. E que possas então, observando esses homens fiéis, a atitude correta, zelando e cuidando por eles, é obedecer, é imitar a fé, é obedecer, é submeter-te a eles. Okay? Agora, já na parte final deste tempo juntos, eu queria dar algumas formas práticas e algumas delas eu tirei do livro que eu posso vos mostrar no final, que está em inglês, infelizmente não está traduzido para português. Talvez um dia iremos traduzir esse livro para português. Formas práticas de cuidar da liderança da tua igreja, dos pastores, dos presbíteros, dos anciãos. Primeiro é estar gratos. Se esse é o caso, se tu observas líderes fiéis, comparas o exemplo, a vida desses homens com a palavra de Deus, tu deves estar grato a Deus por isso. Essa é uma boa forma de cuidar da liderança. E fazer esse reconhecimento até de forma pública. Okay? Não com lisonja, não bajulando, mas reconhecendo. O Senhor te tem capacitado e dou graças a Deus que Ele te está a usar na minha vida para me fazer crescer à imagem de Jesus Cristo. E por isso eu quero te agradecer e por isso agradecemos a Deus por isso. Então, gratidão é uma forma prática de cuidar da liderança da tua igreja. Também outro é oração. Orar pelos líderes. Na verdade, não faz parte desta secção, mas é interessante que o autor aos Hebreus, no versículo 18 do capítulo 13, diz: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Então, orar pelos líderes da igreja é uma boa forma de cuidar deles. E orar de forma específica e particular. Orar para que Deus os proteja, porque eles estão na linha da frente dos dardos inflamados do maligno. Orar porque as tentações são muitas, também para os líderes da igreja. Orar pelas suas famílias. Orar pelos seus casamentos. Orar para que o seu viver seja fiel em tudo diante de Deus. Também uma boa forma de cuidar da liderança da igreja é prestares contas.
Ok? Prestar contas. E como é que tu podes prestar contas a um líder da tua igreja? E não tens que ter medo. Ok? Eu sei que aqui o pastor Tiago, o Daniel e o Rui Pedro, eu não mordemos. Ok? Não mordemos. E tu podes chegar até nós prestando contas e fazer perguntas, e deves fazê-lo. Como é que está a tua vida de oração? Quanto tempo costumas a ler a palavra de Deus todos os dias? Ok? Há alguma dificuldade pela qual estás a passar no teu casamento? Perguntas desse género. Okay? Que pecado, há algum pecado específico que te tenha atormentado nos últimos tempos? Então, prestar contas à liderança. Os membros têm essa responsabilidade e é uma mostra de cuidado também. Nós não vamos andar a fugir de vocês, está bem, líderes da igreja, por vocês fazerem essas perguntas. Mas, quando elas surgirem, iremos apreciar um cuidado genuíno pelas nossas almas. Tá bom? Então, prestem contas aos vossos líderes, fazendo perguntas intencionais sobre a sua vida espiritual. E por último, tenho aqui um quarto, é atentar às suas necessidades. Não só às necessidades dos líderes, mas também da família. Ok? Talvez perguntar aqui ao Tiago e à Melissa há quanto tempo não vão jantar fora. Está bem? Imaginem que eles não iam jantar fora há 2 anos. Está bom? É hipotético, está bem? Não sei se é verdade ou não. Tá? Não é verdade, graças a Deus. Mas atentar também às suas necessidades como casal e até predispor-se a, por exemplo, cuidar do Paulo, da Laura, do Filipe, fazer babysitting, ou até ao Daniel, tá bem? E à Maria, perguntar isso, há quanto tempo não vão jantar fora. Sei que não é há muito tempo, tá bem? Mas zelarmos pela vida dos nossos líderes nesse sentido, tá bem? Talvez necessidade de ter férias, qualquer necessidade que os líderes possam ter. Atentem às necessidades dos líderes. Tá bem? E eu nem sequer falei aqui, mas até é um assunto que foi mencionado na Assembleia, necessidades até materiais. Tá bem? Porque deixem-me fazer este parênteses, é a responsabilidade da igreja, e a palavra de Deus fala disso, de cuidar dos ministros, cuidar dos guias, cuidar dos pastores, até materialmente. Ok? Pagar o salário dos pastores deve ser a responsabilidade da igreja. Não é? E muitas vezes, e é a realidade muitas vezes aqui em Portugal, de igrejas que não cuidam bem dos seus ministros. Tá? Estes ministros passam necessidades. Passam necessidades não só no exercício do seu ministério, mas até quando se reformam. Passam necessidades e graves necessidades, porque igrejas não zelaram pelas suas vidas e das suas famílias. Então, para cuidares bem da liderança da igreja, deves atentar às suas necessidades físicas, materiais. Ok? E são 4 formas, mostrando gratidão, orando, prestando contas, estando atentos às suas necessidades e às da sua família, que nós podemos viver como uma igreja viva diante de Deus, que vive zelando pelos líderes da nossa igreja, sabendo que isso produz glória para o nome do Supremo Pastor, Jesus Cristo. E é de grande refrigério para o pastor e o líder na igreja, mas também de bênção para todos os membros, para a igreja como um todo. Então, como uma igreja viva, que possamos, para a glória de Jesus Cristo, zelar pela liderança da igreja. Zelar pela liderança da igreja. Lembrando o seu exemplo de vida e serviço, também zelar ao imitar a sua fé, zelar também obedecendo de coração e submetendo-nos de forma humilde. Oremos ao Senhor. Pai Santo, queremos neste tempo dar graças por todos aqueles líderes que Tu tens colocado no nosso meio, que nos têm instruído. Agradecemos, Pai, porque Tu tens sido fiel para connosco e ajuda-nos, Senhor, a zelar pelas suas vidas para a Tua glória. E isto te pedimos no nome de Jesus. Amém.